Apesar de ter sido um dos bons responsáveis pelo acesso do Sport à Série A do Campeonato Brasileiro, Pepa, que é um dos grandes candidatos a substituir Barbieri no Atlético Paranaense, viveu um 2025 de muitas contestações. O início do Campeonato Brasileiro traz um pouco desse retrato de um aproveitamento ruim, mas muito mais do que isso. Já antes do início do Brasileirão, já era um trabalho do português muito contestado na equipe pernambucana, a partir de desempenhos e uma falta de identidade da equipe do Sport, tanto no Campeonato Pernambucano como na Copa do Nordeste, e uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o Operário de Várzea Grande. O que dá para esperar sobre esse provável futuro novo treinador do Atlético Paranaense em 2025? Vou falar um pouco sobre o desenho que ele tende a implementar no Furacão e qual é um pouco da identidade de jogo que ele colocou, pelo menos no Sport, na última temporada. Sport que não foi a primeira equipe dele no futebol brasileiro. Falar também sobre caso Miguelito, atualizações sobre o caso e principalmente destacar o fato de o que pode sobrar para o América em sentido de punição. A equipe pode ser diretamente afetada pelo que aconteceu em Ponta Grossa no jogo contra o Operário, olhando para pontos perdidos também, tá? Tem uma possível punição quanto a isso. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também se inscreve no canal, todo dia tem Série B aqui disponível para vocês, ou em formato de avaliação, ou em formato de atualização. E também deixa um pouco da sua opinião, o que você enxerga sobre esses dois pontos do vídeo. Não sei quando esse vídeo vai sair, a realidade é essa, estou gravando na terça-feira, só que tem uma pequena instabilidade aqui na plataforma, aqui no YouTube, e inclusive eu já gravei outros vídeos e tá difícil de subir, mas acredito que talvez, se não na terça-feira, esse vídeo vai estar sendo disponibilizado na quarta-feira de manhã. Fique à vontade, talvez o ponto do Pepa ele já tenha sido até anunciado, mas fique à vontade para trazer a sua expectativa ou sua opinião. E vamos começar falando sobre justamente o Pepa. Pepa que foi treinador do Cruzeiro em 2023. Pelo que eu consigo recordar daquele trabalho, ele teve um impacto inicial positivo, mas depois apresentou um desgaste com o tempo. Confesso que não recordo tanto assim daquele trabalho, mas esse trabalho do Sport eu consegui acompanhar bem de perto. O início de temporada, principalmente avaliando 2025, foi um início de trabalho de muitas contestações. Primeiro pelo ponto de, foi um Sport que teve muitos rodízios durante o ano. Se você perguntar a qualquer torcedor do Sport, a principal crítica sobre o trabalho do Pepa nos 3 primeiros meses vai ser a falta de uma equipe titular e a falta de uma identidade de jogo a partir dos rodízios que ele criou durante o Campeonato Pernambucano, em que não foi bem apesar do título. Consegue um título contra o Retrô, suando demais contra o Retrô. Na primeira fase perde para Santa Cruz, perde para Náutico. Então, no Campeonato Pernambucano, apesar do título, foi um Pepa já muito contestado, e aí teve também uma Copa do Nordeste em que oscilou muito, né? Tiveram vários jogos abaixo do Sport. Eu acho que um bom retrato talvez tenha sido o jogo contra o Souza na Paraíba, em que o Sport lutou demais para conseguir uma vitória por lá. Tiveram outros retratos também parecidos de um Sport muito irregular e que não convenceu durante esse início de ano. E no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido competitivo, acho que o aproveitamento do Sport não condiz muito ao desempenho. Mas apesar de ter sido uma equipe competitiva, foi uma equipe que não conseguiu ter um aproveitamento minimamente razoável para a manutenção do trabalho do Pepa. E a eliminação na Copa do Brasil na primeira fase para o Operário também pesou demais. O que dá para a gente cravar sobre esse novo ponto? É um Pepa que é português, né? Quem não conhece, é mais um português no futebol brasileiro. E o que dá pra gente imaginar olhando para o desenho do Atlético em campo, refletindo um pouco no que era o Sport? O desenho do Pepa, ele não é muito diferente disso daqui. Tá? Então ele tem uma linha de 4 defensores, ele usa a figura de 2 volantes, só que o que dá pra gente colocar como um ponto diferente, talvez muito mais pelos pontos altos do Sport do que pela ideia dele. Aqui
o Atlético tem um 10, que é o Zapelli, e usa atacantes de lado. O que acontecia com o Sport? O Sport usava 4 jogadores, pelo menos de origem, sendo jogadores de meio de campo. 2 volantes e 2 meias de criação. Só que um meia de criação jogava aberto pelo lado direito. Pelo menos foi o retrato dos últimos jogos do Pepa na equipe pernambucana. Um Lucas Lima jogando aberto pelo lado direito, o Sérgio Oliveira jogando na faixa do 10, do Queiroz e o outro volante que era o primeiro volante. Mas assim, eram 4 homens no meio de campo, 4 homens de meio de campo, mais um desenho em um 4-3-3. O que eu espero, o que eu entendo que dá pra a gente imaginar para esse futuro do Atlético na Série B? É um grupo tecnicamente bem superior a grande parte da competição, quando se olha nome a nome. O impacto do Pepa, eu entendo que inicialmente vai ser um impacto positivo. Não sei se ele vai conseguir gerar elementos novos, criar uma identidade tão rápido, de forma positiva, para manter o grupo estável durante toda a competição. Mas, sendo o Pepa ou não, o grupo do Atlético, individualmente, ele já é competitivo demais para a competição. Apesar de algumas contestações sobre o nome do Raul, sobre uma linha defensiva que talvez não seja ideal, mas entendo que o Pepa ele chega com uma grande condição de trabalho. Talvez a condição de trabalho que o Pepa chega para o Atlético Paranaense é bem melhor do que ele chegou ao Sport em 2024, onde ele conseguiu acesso. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso. Vamos falar agora sobre o caso Miguelito, em que o América também pode ser punido. Vou até abrir aqui a matéria do GE para a gente dar uma observada aqui no que pode sobrar para o América. Antes de dar sequência, se está curtindo esse estilo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Todo esse movimento que você faz é gratuito e ajuda demais aqui ao crescimento do canal. Estamos rumo aos 10 mil inscritos. Bora lá. Primeiro falando sobre o ponto aqui da punição que pode recair sobre o jogador. Primeiro, STJD recebe denúncia e vai julgar América e Miguelito por injúria racial. E aí a gente chega ao ponto de Miguelito, acusado por ser autor do ato discriminatório contra Alano, foi denunciado e tem uma possibilidade de pena de suspensão de 10 partidas e multa de 100 mil reais. Isso daqui é o que pode acontecer para o jogador. O que pode acontecer, e já tem também um pedido de suspensão preventiva ao jogador. Quem viu o vídeo que eu trouxe ontem, ou antes de ontem, eu falei sobre, na segunda-feira na verdade, eu falei sobre o ponto do América meio que, no primeiro momento, prestar apoio ao jogador do América, no sentido de a gente acredita na fala do jogador do América que alega não ter cometido o ato. Essa é a nota oficial do América, a posição oficial do América, e vai apurar, vai apoiar toda a investigação. E nesse caso aqui, ó, mesmo o América querendo colocar o jogador, se tem o ponto da Procuradoria pedindo a suspensão preventiva. E o STJD, o presidente do STJD, acatou o pedido. Então tem aí uma punição preventiva para o jogador Miguelito. E o clube, o que pode acontecer para o América na sequência da Série B? O Clube Mineiro pode ser punido com perda de mando de campo, portões fechados no caso, além de perda de pontos na Série B. E a obrigação de implementar políticas preventivas. Deixa um pouco da sua opinião, o que você observa desse movimento. Também tem um ponto do Operário. O Operário que teve um torcedor que arremessou, teve toda aquela confusão durante a avaliação do VAR. Teve um jogador que arremessou um objeto, um copo com cerveja no banco do América. E aí também pode ter uma punição para o Operário de 100 reais a 100 mil. Mas aqui dificilmente vai acontecer porque o torcedor foi identificado. Então o torcedor foi identificado e pego pela polícia. Então dificilmente essa punição contra o Operário tende a acontecer. Deixa um pouco do que você entende que deve acontecer contra o América, contra o Miguelito. Ainda existe o processo de investigação. Pelo que houve em campo, não houve nenhuma imagem do campo que conseguiu capturar a fala,
mas o próprio Operário já afirmou que vai buscar outras imagens para tentar reafirmar o que o Alano disse que ouviu e o que o Jaci também teria escutado. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Até a próxima.